Hoje, Tailândia tem a honra de contar entre seus moradores com o delegado Vilmar Firmino. Ele já foi delegado-geral do Pará e foi um dos delegados nas investigações que levaram à prisão dos mandantes e executores do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang. Na época, ele era diretor e trabalhou no caso. Neste 12 de fevereiro, o crime completa 20 anos. O doutor esteve em momentos históricos dessa investigação. A prisão do Tato, que é o mandante do assassinato, e ele também encontrou a arma usada no crime. Vilmar Firmino é autor do livro Dorothy Stang, Crime e Vingança, um relato detalhado sobre o assassinato ocorrido na zona rural de Anapu, aqui no Pará. A obra explora minuciosamente as investigações que levaram às prisões e também compartilha experiências pessoais e profissionais do delegado ao longo do caso. Doutor, bom dia, uma honra conversar com o senhor. Já tivemos outras conversas, mas agora uma conversa de um crime histórico que marcou o estado do Pará. Acredito que o crime que ocorreu em território paraense de maior repercussão internacional. Naquele sábado, 12 de fevereiro de 2005, como a notícia do assassinato, como o fato chegou até o senhor? Marcelo, como você bem falou, um crime relacionado à questão agrária, como outros crimes que ocorreram e ocorrem no Pará, isso nunca parou, nem a gente tem perspectiva de parar. E naquela época nós temos casos emblemáticos aí, como foi a morte do casal de ambientalistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo, em Pixuna. Nós temos a morte emblemática do Caribé, lá na gleba Pau de Remo, fazenda Cambará, em Santa Luzia. Nós temos recentemente que a gente diz no crime agrário, 3 anos, uma morte de 3 pessoas, uma chacina, do Zé do Lago e sua esposa e sua filha, em São Félix do Xingu. Tantas e outras mortes que, se a gente fosse falar, a gente ficaria aqui amanhã quase toda falando sobre isso. A questão da morte da missionária Dorothy Stang foi no dia 12 de fevereiro de 2005. Eu recebi a notícia, era quase meio-dia. Eu tinha sido transferido de Belém, de Santarém para Belém, para assumir o núcleo de inteligência policial. Assumi o núcleo de inteligência, estava há poucos dias na cidade, e eu recebi a ligação do Dr. Rui Romão, à época diretor da Polícia do Interior, para fazer parte da equipe que estava se deslocando para Anapu, para auxiliar o delegado Marcelo Luiz, que era o delegado da cidade, na investigação do caso. E eu me recordo que o doutor Rui Romão, bastante experiente, disse: essa morte vai dar livro, tese de doutorado, filme, repercussão internacional. E realmente o governo do estado, à época, deu todo o apoio, imediatamente foi deslocada uma equipe para lá, de peritos, de policiais, doutor Giovanni Furtado, delegado experiente, doutor Valdir Freire. Então, o que tinha de mais ali, de mais de experiência no âmbito da Polícia Civil, em termos de pessoal, foi colocado naquela. E também o delegado-geral Luiz Fernando, bastante experiente, colocado nessa investigação. Deslocamos para Anapu, chegamos em Anapu no final da tarde já, e imediatamente descemos lá na pista de pouso, já seguimos para um local do crime. E encontramos o delegado Marcelo já trazendo o corpo da missionária para um local onde ela morreu, lá no Projeto de Desenvolvimento Sustentável, PDS. Isso foi o que aconteceu no dia 12. Como eu fiquei sabendo e como eu integrei a equipe da investigação. Daqui a pouco, o livro do Dr. Vilmar, Crime e Vingança, tem uma abordagem diferente por conta dessa palavra, vingança. Daqui a pouco ele vai explicar o porquê crime e vingança e porquê dessa abordagem diferente no livro do Dr. Vilmar Firmino. Agora, doutor, o crime completa esse ano 20 anos e o senhor esteve na primeira prisão. Nós estamos mostrando aqui uma foto, né? A foto desse homem. Ele é o Raifran. Esse é o Raifran. Conta pra gente o envolvimento do Raifran e como é que foi a prisão dele. Tá. Só um adendo aqui, Marcelo. Esse livro eu resolvi escrever em 2019, diga-se que foi em 2019, já faz 6 anos. Foi até um religioso, à época arcebispo
de Belém, em conversa com ele, eu contei a história, como aconteceu, falei da história contei da morte, do fato da morte do Adalberto Xavier Leal, cabeludo. E ele disse, por que você não escreve? As pessoas têm que saber disso. Então, quando a gente diz assim, Dorothy Stang, Crime e Vingança, naquele dia nós tivemos 2 homicídios. Repercussão internacional, né? Toda a imprensa do mundo voltada para esse crime. Sim. Só que 12 horas depois do crime, do assassinato brutal, covarde, Um passagem da irmã Dorothy, como um indivíduo, um ser humano, desfere 6 tiros a queima-roupa, uma pessoa de 73 anos, a vida que ela tinha, a história que ela tinha, é inaceitável qualquer situação. Quem defendeu um cidadão desse, para mim não tem nem palavra para dizer essa pessoa. Eu digo defesa, não a defesa garantida no direito, mas que todo mundo tem direito à defesa. É defender, de querer até criminalizar algumas ações da irmã Dorothy para justificar uma morte. Nada justificaria o que fizeram com a irmã Dorothy, nada. Pelo trabalho que ela tinha, pelo legado, pela pessoa, isso aí. Mas 12 horas depois do crime... Eu faço uma comparação no livro que existe mortes e mortes. A imprensa, e não só a imprensa, alguns organismos, movimentos, desprezaram completamente a morte do Adalberto Xavier Leal. Inicialmente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele foi morto a 150 metros do local que a Dorothy foi morta. O espaço ali, não só a questão do espaço, é a questão de tempo. Ela foi morta às 7h30 da manhã. Ele foi por volta ali de 21h30. Então, essa questão aí, não tinha como você... Por que não foi dada importância a esse caso? Por quê? Aí no livro a gente conta por que não foi dada importância. Né? A irmã Dorothy era um ícone na defesa, nas causas ambientais, sociais. Era um mártir, na verdade. Mas o Adalberto Xavier Leal, que era assentado no PDS, no Projeto de Desenvolvimento Sustentável, ele era uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Ele tinha 5 filhos, e o erro dele foi exatamente 2 dias antes da morte da irmã Dorothy, ele ter ido trabalhar cravando estaca com o mandante, com o Tato. Então, os assentados no projeto, eles eram proibidos de fazer qualquer tipo de trabalho dessa natureza, que era semear capim, cravar estaca, porque contrariava as normas do projeto. E o cabeludo fez. É tanto que no dia que a Dorothy foi morta, ia ter uma reunião. Ana Maria, a esposa do cabeludo, foi para o barracão, onde ia ter reunião, ela ia ajudar na cozinha, fazendo a comida das pessoas que passam para dentro. E o marido foi trabalhar para o Tato. O maior pecado dele, digo, se ele não tivesse ido trabalhar para o Tato, ele não teria morrido. Porque mataram o cabeludo só pelo fato de ele estar lá na barraca do Tato. Foram em busca de vingança. Né? Exatamente. Quando a Dorothy morreu, quando mataram a irmã Dorothy, um grupo se reuniu e foi a caça. Isso é natural. Eu te digo a você que isso é natural. Sim. Seria natural formar um grupo ali para ir em busca. Não, fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Não estou nem fazendo apologia, mas natural. É natural do ser humano. Não, pelo ambiente que se tinha lá, naquele assentamento, era natural que as pessoas que gostavam mesmo, ela tinha uma liderança extraordinária. As pessoas gostavam da irmã Dorothy. Chegaram e reuniram um grupo e à procura dos assassinos. Só que foram à procura dos assassinos e mataram uma pessoa que não tinha nada a ver com o crime. Essa história aqui, você vê, Marcelo, e daí o que foi que aconteceu? A morte do cabeludo, do Adalberto. O julgamento dos assassinos da irmã Dorothy, executores, foi 10 meses depois, em dezembro de 2005. Primeira sessão do Tribunal de Júri. Foi condenado, um pegou 30, outro pegou 18 anos. O mandante foi logo depois. O segundo teve até pessoas envolvidas que foram julgados 4 vezes. Teve 4 tribunais do júri. O que aconteceu com o Adalberto? Foi julgado no ano de 2022, o suspeito da morte do Adalberto. Veja só, 2022. Então foi um caso. A polícia do Pará, diga-se de passagem, à frente do Dr. Luiz Fernando, Dr. Manuel Santino, que era o secretário de Segurança Pública, nós investigamos 2 casos
dando ali a mesma prioridade, né? E depois até disseram, não, estão querendo criminalizar algumas pessoas do PDS, do Projeto de Desenvolvimento Sustentável, que estão querendo desvirtuar, isso é a polícia, porque a Polícia Civil do Paraná foi acusada de tudo, né? Teve até uma senadora à época que disse que esse crime só aconteceu porque o Estado do Pará foi conivente. Foi duas situações, a conivência do Estado do Pará e a pressão do governo federal, que é a época do partido dela, pressionando os mineiros e madeireiros na região. Então, esse crime só ocorreu, a morte da irmã dela foi por causa disso. A omissão do Estado e a ação do governo federal. Uma coisa que completamente descabida uma situação dessa. Então, foi isso que aconteceu. Ao final, você vê, no final de tudo, todos os envolvidos no caso da Dorothy, eu acredito que, no meu ponto de vista, teve até gente inocente que entrou, que respondeu sem ter respondeu, foi condenado sem ter elementos suficientes para condenação. Diga-se de passagem, inocente. Então você vê, tem inocente no caso da Dorothy, a maioria, todos foram condenados, estavam envolvidos, e no Adalberto Xavier Leal ninguém foi condenado. Um tribunal do júri realizado 17 anos depois de um homicídio, você já teve pessoas que viu quando o pessoal entrou na barraca para executar covardemente o Cabeludo. O Cabeludo foi executado um tiro nas costas, dentro de casa, dentro de um barraco não é casa, não, é uma barraca coberta de lona, um tiro nas costas de espingarda calibre 20. Foram 2 homicídios brutais. A irmã Dorothy, 73 anos, executada por um pistoleiro, né? 6 tiros, né? O cara descarregou a arma e o revólver, e o Cabeludo morto com esse tiro de espingarda calibre 20 pelas costas, enquanto calçava suas botas para sair com o grupo em busca dos assassinos, dos verdadeiros assassinos da Dorothy. E ele ia ser conduzido, na verdade. Ele não estava saindo de livre espontânea vontade, mas ele estava dormindo com a família num barraco próximo aonde o Tato pernoitava, ficava lá com o Raifran e Eduardo. Então, existia toda uma pressão política em cima de tudo isso, né? Claro, pressão política. Você tinha também a situação, o governo federal do PT e o governo estadual do PSDB. Então, isso aí já é uma é tanto que tinha um cunho político. Infelizmente, tinha. Agora, a polícia, o servidor, o público, a gente tem que ter esse discernimento. Sim. Tem que ter esse discernimento. A gente estuda, passa num concurso, e você não pode ser instrumento de políticos nem de politicagem. A gente tem, e isso aí na nossa carreira policial, nós sempre pautamos por isso. Nunca ninguém acusou de ser amigo de fazendeiro, de grileiro, isso aí nós não temos isso no nosso currículo. Nós sempre fomos em busca da lei. E um fato interessante, Marcelo, que falo pessoal, em 2010 mataram o Caribé, lá na fazenda que eu citei, Cambará. Sequestraram o Caribé e Galdino, dois assentados. Na verdade, eles não eram assentados, eles invadiram a terra, essa terra a fazenda Cambará. Sim. Era um processo de invasão, e eles faziam parte da invasão. Eles foram sequestrados, eles foram torturados. O Caribé foi morto e o Galdino conseguiu fugir da execução. Conseguiu fugir. Nós investigamos esse caso. Eu era o superintendente regional lá em Capanema. A mesma pessoa, foi decretada a prisão preventiva dos executores e do mandante. Só que o mandante era filho do deputado federal, que apoiava, então, o governador. O que aconteceu? Pelo fato da gente ter investigado, o Estado não era omisso. O que aconteceu? Os 3 foram presos e eu, como superintendente regional, por ter conduzido essa investigação junto com o delegado Humberto, fui exonerado da função. Onde o filho do deputado foi preso. Fui exonerado da função e mandado imediatamente transferido para Parauapebas. Eu tenho as 2 portarias até hoje. Em nenhum momento também, não interessa se eu vou ser transferido, se eu vou ser exonerado. O que interessa é o seguinte, no nosso ponto de vista, na investigação, quem matou o Caribé foram essas pessoas, e quem mandou foi essa aqui.
Exatamente. filho Quer do dizer, deputado. a mesma pessoa que antes, lá em 2005, dizia que a Polícia Civil do Pará era conivente, ela estava comandando a polícia, que era a governadora do estado. E eu fui exonerado porque, tá entendendo? Então, é uma coisa assim que a gente... Sim, mas afinal de contas, que estado é esse, né? Você diz, a polícia é acusada de omissão, e quando a polícia age, você sofre retaliação, como eu sofri. Graças a Deus, nunca me... Por causa disso, não atrapalhou minha carreira policial, mas eu fui transferido, fui exonerado, porque fiz o trabalho correto. Só isso. Mas o que chama a atenção desse caso é a situação. Era a mesma pessoa. Que anteriormente Que condenava o que era governo do Estado, conivente. que conivente, que isso aí era omissão do Estado, que era a conivência da Polícia Civil com madeireiros, com grileiros e etc. O doutor Vilmar Firmino aqui do meu lado, não porque está do meu lado, mas é conhecido pela postura, pela firmeza e de nunca ser levado pelas pressões, né? Porque naquele período prendia na pressão política de um lado, se não fizesse era conivente, era uma pressão muito grande, se não tivesse conduta, poderia acabar sendo levado para a situação, né? Mas veja só para fechar esse caso aí que acabou entrando, até hoje, esses indivíduos não foram submetidos ao Tribunal do Júri. Já faz 2010, 15 anos aí. Então é assim que funciona. Sim, e a justiça? Né? Como você disse, existem mortes e mortes. Mortes e mortes, sim. Infelizmente. Por que esse pessoal não foi, né? Aí você vê, tem várias artimanhas, recursos e etc. É como na morte do Cabeludo. O Adalberto, o julgamento dele estava previsto para 2015. Foi em 2005 que estava previsto. E não aconteceu em 2015. Não aconteceu, né? Em 2015 porque a juíza da comarca... Está no livro. Eu anexei até o despacho da juíza e a certidão no livro para depois não dizer, não, o delegado está aí. Não. O julgamento não foi realizado por falta das condições do salão do Tribunal do Júri do Fórum. Imagina isso. Você poderia ter feito na Câmara Municipal, no ginásio e tal. Vários lugares. Foi um lugar. Estava ruim. E o pior, em 2019, na época que eu lancei um livro, tem uma certidão que também está junto. O diretor de secretaria dizendo que encontrou os autos, o processo, no armário. 3 anos depois, aliás, 4 anos depois, o processo estava lá parado no estado que a juíza lá deixou em 2015. Então, isso aí, você vê, quando eu falo que tem mortes e mortes, e mortes e mortes. Pessoas que morrem, para alguns, não vale nada, é só um corpo a mais, é só um crime a mais. E pessoas que realmente têm que dar uma resposta. No caso da droga, a gente tinha que dar uma resposta. E foi dado, o Estado deu, o Brasil deu. Mas no caso do Cabeludo, a resposta, depois de 17 anos, o desfecho não poderia ser outro. Os verdadeiros culpados inocentados, e fica aí a lembrança da família, que eu tenho certeza que da justiça divina esses não escapam. O mundo inteiro repercutindo a morte da Dorothy, mas para aqueles eram 5 filhos? 5 filhos. O mais velho tinha 16 anos. A mais nova tinha 14 anos, né? O nome dela era Rayane, veio comigo na cabine, dela, a esposa na viatura. Eu me lembro que é o nome de uma das minhas filhas, Rayane. Ela tinha 4 anos, hoje ela está com 24, né? Então ela estava ali no momento que o pai dela foi morto, executado. Então, os 5, né? E eles sabem quem foi, eles sabem quem foi, eles testemunharam. A Dona Maria sabe quem foi, mas infelizmente essas pessoas, né, elas não foram condenadas, foram absolvidas por negativa de autoria e vão lá para frente, né? A gente só deseja para eles, com certeza, já superaram isso aí, e é ter esperança que a justiça divina pode ter, nunca falha. Essa não vai falhar. Não falha de forma alguma. Agora, doutor, a força-tarefa funcionou. Foi em pouquíssimo tempo do assassinato, no dia 12 de fevereiro, até começar as prisões, né, dos pistoleiros e também do mandante. Quem foi a primeira pessoa presa? O senhor esteve presente. Marcelo, essa questão da força-tarefa, eu até digo, foi uma fogueira de vaidades. Todo mundo querendo ser o protagonista daquele caso. A gente via as equipes, existia muita vaidade, então. Muita vaidade. Não houve uma centralização, não houve uma união, coesão. Na verdade, cada um estava trabalhando por si. Então, aparentemente, na imprensa, as forças policiais, o exército, não era assim, não era. Era cada um tentando
se destacar e aquela autoafirmação. Como eu te falei, a questão política ela também estava lá dentro. O governo estadual era do PSDB, o federal do PT. Então, a Polícia Federal estava no caso. Então, para o governo federal, era mais interessante a Polícia Federal ser o protagonista, né? E é tanto que teve uma reportagem quando o delegado Valdir Freire, que era da Polícia Civil, que estava lá coordenando as investigações, deu entrevista no programa de televisão no domingo, botaram o delegado Valdir Freire, o delegado da Polícia Federal. A legenda está lá, tem a reportagem até hoje. Então, o protagonismo aí, a gente viu que tinha uma ambição, todo mundo querendo aparecer. A gente via alguns da imprensa, polícia, político não faltou, né? Não faltou. O resultado foi muito bom, mas não vai dizer que teve união. Foi o conjunto, não foi o conjunto, era cada um por si. Cada um por si, na verdade era assim. Eu não posso excluir e deixar de dizer que o Exército estava sempre no apoio. Impressionante o apoio que o Exército nos deu, a Polícia Civil, até porque foi estabelecido lá um representante de cada instituição, participava de uma reunião matinal e ali a gente alinhava as diretrizes. Então, teve instituição que deixou de participar e o Exército estava sempre presente, inclusive as reuniões eram no quartel. E eu via o general Nasses, era a única pessoa, a única autoridade, assim, digo, externa à Polícia Civil, que o doutor Luiz Fernando e o doutor Manuel Santino cobrava as duas investigações, que falava do caso da Adalberto. Sim, todo mundo se situava no caso da Dulce e sim, e o Adalberto. Ele insistentemente ele perguntava nas reuniões, sim, como é que tá? E eu falava, general, tá assim. Foi a única pessoa que eu vi que realmente estava preocupado com o desfecho dos dois casos. Essa entrevista é muito interessante porque a gente sempre ouve ou assiste toda aquela questão superficial de como aconteceu, foram presos e se concluiu dessa forma. E aqui é uma visão interna, né, de quem estava lá. E o Vilmar, ele está disposto aqui a falar realmente como tudo aconteceu entre as forças policiais e como funcionou a força-tarefa. Vou voltar aqui ao início, Vilmar, porque foi rápido para chegar até a primeira pessoa envolvida no crime e tem todo um contexto, né? Porque ele não foi preso em Anapu, onde o crime aconteceu. Exatamente. A testemunha-chave do caso da morte da irmã Dorothy foi uma pessoa que estava com ela no momento da morte, o Cícero. Até morreu, mas não foi morte natural. O Cícero estava com ela e quando o Raifran e o Eduardo abordaram a irmã, eles conversaram e o Cícero presenciou tudo. Inclusive quando ela conversa com o Raifran, quando ela lê o versículo da Bíblia para ele, e ela percebeu que ia ser morta, ela percebeu. Quando o Eduardo piscou o olho para Raifran, ela indagou: por que você está piscando o olho? Se eu tiver de morrer, eu morro pelo meu povo. Foi uma coisa ali, ela muito corajosa, ela enfrentou os pistoleiros ali naquele momento, no momento da morte. É tanto que quando ela levanta a Bíblia, né, ela disse, a arma dela é a Bíblia. Quando ela levanta a Bíblia, é o momento que ela atira, né? O Raifran atira, o primeiro tiro no abdômen, depois dá mais 5 disparos. Então, o Cícero foi testemunho ocular do crime. E no mesmo dia, naquele dia à noite, nós conseguimos ouvir o Cícero. Quem ouviu o Cícero foi eu, o delegado Pedro Monteiro. Nós ouvimos o Cícero na delegacia de Anapu. E a partir dali já clareou algumas coisas. O Tato foi identificado naquele momento. O Cícero conhecia o Tato. Só que o Cícero não conhecia o Raifran e o Eduardo. E chamou, era um fogoió. É um fogoió. E por isso que a primeiro pedido de prisão ali saiu o nome de fogoió, mas não era fogoió, não tinha nada a ver com fogoió. Ele quis dizer que era um fogoió, um apelido que o pessoal dá a algumas pessoas da região. Então, a partir dali foi que deslanchou a investigação. O Tato foi preso uma semana depois. Ele foi preso exatamente dia 19, né? 7 dias depois da morte. 7 dias. Nós chegamos no Tato, foi uma história longa, como nós chegamos no Tato. Nós conseguimos deter uma pessoa que tinha ajudado na fuga do Bida. Essa pessoa foi conduzida para a delegacia na sexta-feira, dia 18,
E lá o advogado acompanhou, nós tivemos a oportunidade de conversar com o advogado, e o advogado disse que era advogado do Tato e tinha interesse de apresentar o Tato para as autoridades. Se a gente liberasse essa pessoa que foi conduzida, era Sebastião Júnior, ele apresentaria. E nós liberamos, foi até um acordo ali de risco, né? Porque a gente sabia que o Júnior tinha dado fuga para o Bida, mas ele cumpriu com a palavra. No dia seguinte, eu e o Dr. Pedro Monteiro deslocamos até Belo Monte, e Tato, a 60 quilômetros de Altamira, foi preso lá. Eu e o Dr. Pedro Monteiro, nós conduzimos até a delegacia de Altamira. E nesse momento, Marcelo, as atenções estavam voltadas toda para Anapu. Estava todo mundo em Anapu. Todo mundo em Anapu. Polícia Federal, Exército, Polícia Civil. E Altamira estava a base da inteligência lá, que depois que a gente viu ouvimos algumas situações, nós chegamos para o doutor Luiz Fernandes e disse, doutor, as coisas vão acontecer em Altamira. E realmente, as coisas aconteceram em Altamira, depois do crime. E o Tato, ele demonstrou, obviamente, ser uma pessoa fria, calculista. Nós passamos ali quase umas 2 horas para chegar na cidade, a estrada não era tão boa, a Transamazônica naquela época, na chuva. Mas íamos conversando como se tivesse acontecido nada. Conduzimos para a delegacia da mulher, que tinha pouco movimento, Altamira. Quando a gente informou da prisão do Tato. Todo mundo saiu de Anapu. Todo mundo de Anapu vem para Altamira e começa. Aí chega lá, repórter, tudo que ali estava assistindo aquilo, presenciando e acompanhando o desfecho daquele caso, foram para Altamira. Interessante que no dia seguinte, em Anapu, o Raifran se entrega. Passa uma pessoa na estrada, ele para a pessoa de moto e diz, avisa a polícia que eu quero me entregar. E estava todo mundo em Altamira. Tinha uma guarnição do Exército lá, e o pessoal da Polícia Civil estava sem viatura, que as viaturas tinham vindo para Altamira. E foram junto com o pessoal do Exército. Ninguém acreditava que o cara estava se entregando. Ele se entregou no dia seguinte da prisão do Tato. E no outro dia, nós, conjunto com a polícia, uma equipe da Polícia Federal, da Polícia Militar e do Exército, nós deslocamos até Belo Monte para prender o Eduardo, um local indicado pelo Raifran. O Eduardo estava junto no momento do assassinato. Ele não estava junto, ele era o comparsa do Raifran. Exato. E eles fugiram junto, mas eles se separaram. O Raifran se apresentou e o Eduardo teve outra rota de fuga. Mas eles tinham combinado de se encontrar na travessia da Balsa Belo Monte, na segunda-feira à noite. E nessa segunda-feira à noite, que era dia 21, nós formamos 5 equipes, fomos lá, e uma equipe do Exército, que ficou na base, que estava lá fazendo patrulhamento, conseguiu prender o Eduardo. Aí foi onde teve um desfecho que a gente viu que a vaidade prevalecia. E quando comunicaram para a gente, para as outras equipes que estavam no mato, né, que o Raifran tinha sido preso, a guarnição do Exército entregou para um agente que tinha ficado na base. Certo. Não tinha entrado no mato, tinha ficado na base. Quando nós chegamos lá, vamos levar o preso para Altamira, de madrugada já. O comboio tinha vindo 5, eu era o único delegado das equipes, a gente se deslocou para Altamira. Quando chega na entrada da cidade, a viatura que o preso estava, que era da Polícia Federal, sai do comboio e vai para a sede da polícia, para a delegacia da Polícia Federal de Altamira, e a gente ficou sem saber. Quando nós chegamos lá, já estava imprensa, estava tudo. Os caras tinham telefonado, tinham armado tudo. Eu, quando cheguei lá com a equipe, porque eu fui depois, quase que eu nem entrava na sala. Isso daí, aí mostrou que força-tarefa, que integração é isso. Mas teve uma coisa boa, Marcelo, nesse episódio. Quando saí da delegacia da Polícia Federal, cansado, que nós ali, aqueles dias ali, eram quase 10 dias sem dormir, sem comer direito, no mato, fazendo todas as diligências. Nossas equipes foi a equipe que participou de todas as diligências na fazenda do Bida, na fazenda de outros fazendeiros,
no local do crime, no PDS. Então, foi a equipe que sempre estava junto. Isso aí foi importante demais, que a gente já estava conhecendo alguns locais. Aí o que aconteceu? Eu e o doutor Giovanni Furtado, a gente estava retornando para o hotel de madrugada. E o Raifran já tinha contado uma história para a Polícia Civil, tinha contado uma para a Polícia Federal. O Tato se limitava a dizer que não fez nada. E uma coisa que o Raifran não falou, nem para a Polícia Civil, nem para a Polícia Federal, era a questão da arma, né? Ele sempre dizia que a arma ele tinha perdido. A arma ele tinha perdido. Não, eu perdi a arma. E quando a gente estava voltando para o hotel, estava cansado, tinha passado a noite, já era 3 horas da manhã, acredito. Eu perguntei para o doutor Giovanni Furtado, o depoimento do Raifran, doutor, a arma? A arma ele disse que perdeu. Aí eu estava com... Eu disse, não, esse cara não perdeu essa arma. Não existe isso. Aí eu peguei, chamei o investigador no hotel, 2 investigadores que estavam com a gente. Vamos lá na delegacia agora. Aí fui lá na delegacia, de madrugada. Cheguei lá, entramos lá na cela, acendemos a luz, o Raifran estava dormindo. Ele não sabe disso, não. Você vai me dizer agora onde é que está essa arma. E o que eu tinha de falar, já falei. Não, você já falei para a Polícia Federal. Você vai dizer onde é que está essa arma. E peguei um papel que eu tinha no bolso, assim, uma caneta. E ele fez o croquis onde ele tinha guardado a arma. O senhor conhece a fazenda lá do Bida? Conheço. Sabe a casa grande? Sei. O senhor vai beirando a cerca, uns 2 quilômetros. Tem um ramalzinho, tem uma árvore oca, tá lá dentro da árvore. Fiz o croquis. 4 horas da manhã, liguei pro doutor Luiz Fernandes. Doutor, o cara indicou onde é que está a arma. E a gente, estava chovendo esse dia, e a gente vai lá buscar essa arma. Já combinei com os investigadores aqui, o investigador que conhecia bem a região. A gente vai pegar 2 motos, vai nós 3 lá atrás dessa arma. Aí o Luiz Fernando, sempre com a serenidade, um homem inteligente, faz o seguinte, você vai dormir, descansa. Já era um dia inteiro de muito trabalho. Descansa, era 4 horas da manhã já. Que eu vou conversar com o general, vou ver se eu consigo um helicóptero para vocês irem de helicóptero. Doutor, mas se não conseguir, não, tá chovendo muito, não vão. Rapaz, quando foi 6 horas da manhã, o meu telefone tocou, o doutor Luiz Fernando. Ih, rapaz, não, aquele sotaque dele de baiano. Rapaz, passarinho que não deve nada a ninguém tá acordado, imagina você, rapaz. Conseguiu um helicóptero com o general. Ligou cedo pro general, o general... Aí ele disse, você tá com o croquis? Tô. Você consegue chegar no local? Consigo. Ele fez. Você já pensou em levar o Raifran com vocês? Não, não pensei não, doutor. Por que vocês não levam? Vai em cima, vai logo no local. Aí eu conversei com o doutor Giovanni Furtado, doutor Giovanni disse, é uma boa ideia, vamos levar. Aí foi eu, o doutor Giovanni Furtado, o capitão Mardoc, da Polícia Militar. Nós convidamos até a Polícia Militar, que era do Estado, para ir junto com a gente, e mais o Tenente Abreu e mais 2 investigadores, um cinegrafista. Nós filmamos, fotografamos no momento. Estamos mostrando agora essa foto, inclusive, que está no livro do doutor Hilmar Firmino. E nós fomos, Marcelo, até o local. O helicóptero pousou com o Raifran. Com o Raifran. Pousou na casa lá da fazenda do Bida, casa de madeira. E nós seguimos, combinamos com o piloto do Exército, que ele voltaria 1 hora depois para nos pegar, que ele não ia ficar lá, ele ia retornou para Altamira. Rapidinho, para quem está chegando agora, o Raifran, para quem acabou perdendo o começo da história, o Raifran foi quem apertou o gatilho e infelizmente tirou a vida de Dorothy Stang lá em 12 de fevereiro de 2005. O assassino mesmo, o assassino que era cruel. Então, nós pegamos, assim, quando nós marcamos um relógio. Então, nós estávamos com o telefone aqui no Global para acionar, quando tivesse tudo pronto, a gente ia acionar o piloto da aeronave. E marcamos. Eu me lembro que 12 minutos depois, o barulho do helicóptero. Aí, doutor Giovanni, os caras estão voltando. Só que quando o helicóptero começou
voa abaixo, a gente viu que era um helicóptero da Polícia Federal. Aí, Caramba. os caras pensaram a mesma coisa. Uma gincana, aí virou uma gincana. Aí eu peguei, eu já tinha... Quem encontra primeiro? Quem encontra primeiro. Aí nós. Não, eu tô vendo que piscava, a Polícia Federal aparecia, Não, né? aí Você estava sim, em algum atrás. lugar, de repente, pã! Porque Igual filme mesmo, né? Quando Igual filme. o Raifran estava custodiado, o Eduardo estava custodiado na Polícia Federal, na noite que ele foi preso, o Raifran indicou onde é que estava a arma também. Aliás, o Eduardo indicou para a Polícia Federal onde é que estava a arma. E o Raifran para mim. Informalmente, lá na delegacia. O fato é que eu disse, doutor Giovanni, é o seguinte, eu vou correr, eu vou chegar primeiro lá. Eu estava com medo deles pousar numa área que chegasse mais próximo da arma. E eu peguei o croqui, corri, consegui chegar lá, encontrei a De arma. onde vocês pousaram pra arma era um pouco distante ainda ou não? Dava uns 2,5 km. É. Não era tão perto porque tem uma parte que era uma trilha. Consegui encontrar a arma, coloquei no bolso do meu colete. Tem a E foto, fiquei- inclusive. tem a foto, essa foto é e eu- histórica, né? E eu fiquei esperando o Raifran e o Dr. Giovanni chegar até o local. Isso demorou um bom tempo. Eu fui correndo mesmo, eu fiz os 2 km ali na faixa de 12 minutos. Os 2,5 km, com colete, correndo. Então, para nossa surpresa, nós retornando para o helicóptero do Exército chegou. O pessoal da Polícia Federal tinha pego contra-azimuth. Eles estavam com croqui e eles não conheciam a área, eles achavam que a arma estava escondida como se fosse no norte e a arma estava no sul. Ah, eles foram pra... Aí perguntam, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu me lembro que um investigador se perguntou. Não, então, eu vim ver a arma aqui. Aí eu puxei a arma do colete, a arma está aqui. Era uma gincana. Era uma gincana. Foi uma mesmo, gincana. rapaz. Entramos no helicóptero do Exército, pousamos lá no quartel do Batalhão de Infantaria da Altamira. E eles tiveram a informação, se eu não antecipo naquela madrugada a conversa com o Raifran, talvez eles também não tivesse encontrado a arma que eles estavam procurando no contra-azimuth. E a ideia de levar o Raifran foi muito boa, mas ao final não serviu muita coisa porque eu saí correndo, eu encontrei a arma sem a necessidade do Raifran, mas ele fez um croquis perfeito, onde estava a arma. Como eu conhecia já a área do Guida, a gente já vinha 2 vezes lá, ficou fácil a referência Se não que eu dei de conhecesse, encontrar. ia ser mais difícil encontrar. Ia ser mais difícil, como foi o caso dos colegas da PF. Muitas pessoas talvez estão assistindo aí lembram dos filmes que tem toda aquela disputa policial, né, lá nos Estados Unidos principalmente, naqueles filmes sérios, que uma polícia tenta chegar primeiro até o assassino, a outra também tenta, mas é exatamente daquele jeito. Então. Foi mesma coisa. Não teve, todo mundo queria ser o protagonista. A gente não pensava, tanto o Dr. Luiz Fernandes como o Dr. Manuel Santini, ele não tinha essa visão. E a gente também, do início ali, a gente estava querendo trabalhar em equipe. Mas não houve esse trabalho conjunto, não houve essa integração que se pensa ou que se fala. Não houve essa integração. Doutor, ainda falando do Raifran, tem uma foto dele no seu livro também. E essa foto, como vocês chegaram até ela? Essa foto aqui foi interessante, que a primeira pessoa que falou do Raifran para nós foi a esposa do Tato, Elizabeth. Ela deu referências onde a gente encontraria o Raifran. Isso nós estávamos em Anapu. E nós fomos. Ela disse que tinha uma irmã do Raifran que era policial militar. Ela deu mais ou menos o endereço, era perto do açougue do Paulinho. E nós chegamos até a casa. Realmente a menina trabalhava no quartel, mas não era policial militar, ela era funcionária civil voluntária, que um quadro de civis que trabalham na Polícia Militar. E ela disse que realmente era irmã do Raifran. O Raifran tinha chegado lá há pouco tempo, ela tinha sido criado no estado de Goiás. E disse que tinha uma foto do Raifran. Ele pediu o álbum. E ela me mostrou o álbum de fotografia do Raifran. E o investigador, muito esperto nessa hora, folheando, eu conversando. Enquanto eu conversava com ela, o investigador tirou Essa foto tirou é essa do foto álbum da do família. álbum da família. O investigador tirou a foto do álbum, da irmã do Raifran, e ela não percebeu. E nós saímos lá com essa foto foi importante porque foi onde o Cícero, que era testemunha ocular do crime, fez o reconhecimento, o auto-reconhecimento por fotografia. Então nós levamos essa foto para Anapu. Foi essencial, então. E foi essencial. Não, foi isso aí. Então ali foi muito importante essa diligência que a gente conseguiu essa foto. Então, essa foto que percorreu o mundo todo foi dessa forma. O investigador, enquanto eu conversava, o investigador muito esperto ali conseguiu retirar do álbum de fotografia
da irmã do Raifran. Quem é muito jovem talvez não se lembra muito bem, então vou resumir rapidinho os personagens que falamos até aqui. O Tato foi o mandante do crime. O Adalberto acabou sendo assassinado por vingança. A Dorothy Stang foi assassinada pelo Raifran. Ele foi contratado pelo Tato. Foi junto com o Eduardo e o Raifran foi quem apertou o gatilho, efetuou 6 disparos e matou a Dorothy Stang. Uma turma defensora, admiradora da Dorothy quis vingança imediata e infelizmente mataram o Adalberto. Foi. Adalberto, naquele momento o Adalberto estava trabalhando pro Tato, mas trabalhando, colocando umas estacas lá na fazenda, né? Infelizmente o Adalberto morreu. Eu conto o livro foi escrito em 2019. Essa turma que matou o Adalberto, eles eram acusados. Foi absolvido em 2022. Eu digo absolvido, o Tribunal do Júri é soberano, o júri popular é soberano. Mas quando a gente contou aqui a história, em 2019, essas pessoas até então, hoje elas foram consideradas inocentes. Né? Para a justiça, para a população, não para a família do Adalberto que presenciou, né? Que presenciaram então, o crime. No fim das contas, na justiça, ninguém matou o Adalberto. Não, o Adalberto é um caso que ninguém matou. Essa turma acusada foi inocente, e quem foi que matou o Adalberto? Negativa de autoria, o cabo absolvido. Mas a grande questão, o contexto lá, Marcelo, é o seguinte. Sim. O Bida, Vitalmiro Bastos de Moura, trocou 300 hectares de terra com o Tato. O Tato tinha 300 hectares de terra em Belo Monte e o Bida tinha nessa área do assentamento PDS. Dois homens poderosos. Eles fizeram uma troca. Não eram 2 homens poderosos, não. Não, o Tato não era poderoso, não, de forma alguma. O Bida tinha muita terra, mas também não era um... Ele trocou. Em contrapartida, o Tato recebeu em troca, além da terra, essa terra aqui, do conflito, né, junto com o PDS, 200 cabeças de gado. O Tato só fazia um mês que estava naquela área. Ele chegou lá em janeiro. Ele foi ocupar essa área, levou o Raifran para trabalhar lá e o Eduardo, mais 2 pessoas. Aí, a partir daí, começou já o embate. Ali em janeiro já começou o embate com a irmã Dorothy, com o pessoal do PDS. No contexto, o Tato estava lá nessa área de litígio. Inclusive, teve uma reunião com o superintendente em exercício do INCRA, e ele foi alertado: essa área aqui está subjúdice, essa área é do PDS. Ele foi alertado, ele não foi mandado sair, mas na reunião que ele participou também, a reunião foi lá no PDS. Então, o que aconteceu? O Tato manda o Raifran com o Eduardo matar a irmã Dorothy. E uma coisa Marcelo, que ninguém conseguiu, o Tato não conseguiu falar, é que naquele dia, o cenário que a gente tinha lá, quando a gente chega no local do crime, antes de chegar ao local do crime, tinha um carro atolado, uma 3/4, caminhonete, caminhãozinho 3/4, atolado, antes de chegar no local do crime. De quem era? Era do Tato. Na sexta-feira, que a Dorothy foi morta no sábado de manhã, na sexta-feira, o Tato tentou sair do assentamento, do projeto, da terra dele, tentou sair, só que o carro atolou. O Raifran e o Eduardo iam matar a Dorothy na sexta-feira, eles confessaram. Só que eles chegaram para matar e não conseguiram ter a certeza que era ela que estava dentro do barraco do senhor Vicente. Então, quando a gente vendo do lado da investigação, ele ia fugir na sexta, ele ia sair da área na sexta, e os 2 iam matar a irmã Dorothy, e eles iam facilitar, e poderia até fugir os 3 no carro. Só que o carro ficou atolado na sexta-feira. E no sábado, de manhã, os caras mataram mesmo assim. Então, a rota de fuga deles foi qual? Só tinha uma rota de fuga. Só tinha uma rota de fuga. Essa rota de fuga exatamente era na propriedade do Bida. E nesse cenário, o Bida de manhã vai entrando no PDS, ó, todos os personagens. Quando ele vai entrar no PDS, chega próximo, ele é recebido a bala. Porque a Dorothy já tinha sido morta. Ele não sabia que o bandido assassino lá tinha matado a Dorothy. O Bida não sabia. Como é que ele ia, se ele soubesse, ele ia entrar lá no assentamento? Ele não era nem doido. Então ele conseguiu dar ré, ver se lá e fugiu. Aí a caminhonete dele, nós encontramos depois, aí tinha sido atingido. Então o Bida não sabia que a morte da Dorothy
que a Dora tinha sido morta naquele sábado. Isso aí o Bida volta para a fazenda, para onde o pessoal foge? Para a fazenda do Bida. Chegaram lá, no sábado à tarde, o Tato chegou, e ele deu todo o apoio para o Raifran, para o Eduardo e para o Tato. Ele se disse depois inocente, uma série de coisas. Eu até acredito que ele não estava sabendo daquela situação, mas ele deu todo o apoio depois. Deu suporte na Ele poderia até deles. ter planejado, pela personalidade dele, qualquer outra coisa, mas naquele momento, naquele cenário, ele não estava sabendo daquilo, porque jamais o cidadão vai mandar matar uma liderança daquela e vai entrar no local que a liderança reside, que a liderança pretende fazer na sua casa. Tanto que ele foi E recebido a tiro, tentou, né? foi recebido a tiro. Jamais, isso aí não. A questão do Bida, então, você vê, quando foi, se você levar em consideração o tempo, a morte aconteceu dia 12. No dia 22, já estavam os 3 presos e o Bida foragido. Nós concluímos o inquérito no dia 28, foi remetido para a Justiça. Quer dizer aí, ó, Eu já ia lhe perguntar, dia 28 foi concluído o inquérito. 16 dias já estava concluído o inquérito. Então, tínhamos os 3 presos e o Bida foragido. O Bida, o maior erro do Bida, né, nessa situação aí, primeiro, cometeu o crime ali de favorecimento real, ele deu apoio. Depois da morte, o pessoal fugiu para a fazenda dele, ele deu apoio, facilitou a fuga do Tato, e os dois, o Raifran e o Eduardo, foram em direção a Altamira, indicado por ele. E lá em Altamira, ele já ia eles iam receber um dinheiro do irmão do Bida, mas é para manutenção. Eu acreditava naquele momento, eu vi na investigação, esse cara, ou ele é muito burro, né? Ou ele, porque dava para ele ter se apresentado e ter contado essa história. Mas ele criaram uma situação em torno dele que ele achava que a polícia do Pará estava querendo incriminar. Não é a polícia do Pará, meu amigo. O cara chegou, ó, acabei de matar uma pessoa na tua casa, tu vai fazer o quê, meu amigo? Pelo amor de Deus, sai da minha casa, não me complique. Ele deu apoio, o pessoal pernoitou lá, a arma ficou escondida na fazenda dele. Então, mesmo que ele dissesse que não contratou o Tato, nem muito menos, ele já estava envolvido na situação, né? Então, isso que aconteceu. E ele quis depois ser tratado como preso político. Ele fez uma série de exigências para se apresentar. Ele não prestou depoimento à Polícia Civil. No inquérito da Polícia Civil, ele ficava calado. Só prestava depoimento à Polícia Federal e à Comissão do Senado. E o desfecho foi esse aí. Ele teve a oportunidade de responder pelo que ele realmente fez. Doutor, e sobre o julgamento e as condenações? Para mim, dia 28 de janeiro, de fevereiro, 16 dias depois, estava encerrado o caso. Porque você tinha os 3 ali, o mandante, os 2 autores, né, do assassinato, o Raifran Eduardo e o mandante. O Tato. O Bida, foragido, era Quem deu cobertura. Deu cobertura e ele era capaz, pelo perfil que ele demonstrou, até de ter participado, mandado, mas não tinha elementos ali que provassem que foi ele. Até então deu cobertura. Deu cobertura, né? Então, algum motivo fez com que ele desse cobertura. Mas, rapaz, o que deu um norte diferente da investigação foi a comissão externa, a comissão do Senado Federal. Me explica essa questão da comissão aí. Essa comissão foi o seguinte, essa comissão foi, à época, o presidente do Senado era o presidente Sarney, estava saindo, o Renan Calheiros estava entrando. E não era essa comissão, era composta por 4 senadores. Ana Júlia Carepa, Demóstenes Torres, do Goiás, que foi procurador federal da República, Eduardo Suplicy e o senador Flecha Ribeiro. Essa comissão, o objetivo dela era acompanhar as investigações, só que ela passou a fazer trabalho de polícia. E eu me recordo, inclusive, eu anexo no livro as notas taquigráficas do Senado Federal, onde eles fazem o interrogatório do Tato. Eles induziram o Tato. Você vê claramente no interrogatório, se você vê o interrogatório, claramente, eles induziram o Tato a confessar uma situação que não aconteceu. Tem uma parte aqui
que um dos membros da comissão, eu fiz questão de anexar num livro, dizendo assim, se o senhor colaborar agora, se o senhor não colaborar, isso é, o que ele quer dizer, aqueles que mandaram matar vão ter interesse, porque sabe que o senhor sabe, em qualquer momento, até dentro do presídio em Belém, o senhor sabe que eles podem tirar sua vida. Uma pergunta dessa, você está ameaçadora, né? quase coagindo. Noutra pergunta, um membro da comissão diz assim, para lhe dar todas as garantias, estamos aqui para lhe oferecer essas garantias. Agora, falta um pedaço para ser esclarecido. Esse pedaço da execução, pedaço que já envolve o senhor e mais alguém que é evidente. Quer dizer, foi uma forma de dizer, ó, Tato, você vai colaborar, tem mais alguém, tem um consórcio. Aí criou a figura do consórcio, assim, quem é o consórcio? E essa comissão foi afundilando isso aqui. Quando o Bida... Aí o Bida resolve... Isso já era em março a comissão, esse depoimento que ele prestou à comissão foi 3 de março, o inquérito já tinha sido encerrado. O inquérito terminou dia 28, a comissão... Aí ouviu... Veio depois. E era quase uma indução, era dizendo, ó, quem é o consórcio, quem foi? Aí o Bida se rendeu 40 dias depois da morte. Fez algumas exigências para se render. Primeiro, não prestaria depoimento à Polícia Civil do Pará. Segundo, porque para ele estava tendo uma coisa política contra ele, né? Segundo, queria que o governador, o senador Flecha Ribeiro saísse da comissão. A comissão era composta por 4 senadores. Terceiro, queria ser preso na Polícia Federal. A carcerária da Polícia Federal. E quarto, queria uma cariação com os 3 que estavam presos. Todas as exigências dele foram atendidas. Não explicitamente. Sim. Ele se rendeu a uma rendição cinematográfica, um helicóptero das Forças Armadas, lá na região... Uma cobertura toda especial. Matéria do Fantástico. A senadora Ana Júlia Carepa, que era da comissão. Virou... O delegado... Isso em 2005, né? Virou, em 2006, foi eleito governador. E ele se apresentou na Polícia Federal, que ela não falava com a Polícia Civil. No dia da cariação, foi 5 de abril, diga-se de passagem, antes da cariação, os 3 estavam presos sozinhos. Juntos, Raifran, Eduardo e o Tato, o mandante e os 2 executores. A cariação com Bida, da Polícia Federal. Bida chega lá e diz, ó, Eduardo, nem lhe conheço, Raifran, conheço muito pouco, e você, Tato, a única coisa que eu tenho com você foi um negócio que nós fizemos, a troca das 300 hectares. PT Saudações, os 3 calados, falaram nada. Quando o Bida saiu da cariação, o Tato chama o promotor que estava lá. Ele estava comigo aí. Nossa. O Tato chama, diz, ó, eu quero contar a verdade. Aí contou a verdade. Todo esse tempo não tinha falado nada. Não tinha falado nada, não tinha... E o Bida foi de forma assintosa. Um dos desejos dele era fazer uma cariação. A cariação queria dizer, ó, de certa forma, e na cabeça dele, poderia ser uma intimidação ou até mesmo, ó, vocês não vão ter coragem. Só que os 3 tinham ficado juntos uma semana. Rapaz, quando o cara sai... Na cabeça dele, os 3 não é verdade. Presta depoimento. O Bida, ele escreveu um bilhete. Escreveu não, o irmão dele escreveu um bilhete que ele mandou pro Tato. E ele dizia que ouviu dizer que tinha 2 fazendeiros que estavam querendo matar a Doca. Eu acho que tinha até mais querendo matar. Tinha muitos querendo matar a Doca. Ela contrariava os interesses. Mas coragem de matar, só o Tato teve coragem. Vontade tinha muitos lá. Então, dava uns 3 grupos de consórcio, se fosse... Né? Ela contrariava os interesses de muitos lá e daqueles ditos poderosos e eles queriam matar. Não resta dúvida disso. Mas coragem de matar, só o Tato teve, de mandar. Então, o Bida, quando ele faz essa cariação, o Tato chega, aí o Tato, já com aquela de se beneficiar, se dissesse que tinha mais alguém, chegou por 2, Raifran e o Eduardo, ó, vamos contar essa história aqui. Aí indicou 2 fazendeiros que estavam no bilhete, o Regivaldo e um outro fazendeiro que não foi preso. Aí entra a figura do Regivaldo Galvão, o Taradão. Foi preso. Regivaldo Galvão, conhecido como Taradão. Taradão. Era Taradão. Era tarado por bola. O pessoal chamava de Taradão e gostava muito de futebol. E eu nem conheço
nem tem autorização, nem procuração, nem como advogado, nem tem procuração para defender, nem também aceitaria. Mas ele entrou nessa fase já. O Tato... E no momento da investigação de vocês, veio o nome dele? Não, veio o nome de mais de 10 fazendeiros. Nós investigamos, teve intercepto, quebra-sigilo no telefone, teve bancário, muita gente foi investigada. Teve muita gente investigada. Só que ele não aparecia. Estava claro que era... ele não aparecia assim, ele vendeu a terra pro Bida, que o Bida negociou com o Tato. Ele quis se ver livre daquele problema. Não quer dizer que ele não tivesse assim o interesse, Entendo. mas não foi. Uma coisa é você ter interesse, outra coisa é você fazer. Aí o Tato, não, quem mandou matar foi o Bida, eu sou só intermediário. Ele não sabia nem o que era a palavra intermediário, rapaz, o Tato. Ele criou essa palavra intermediário. Quem criou essa palavra intermediário, consórcio, não foi o Tato, nem foi o Raifran, nem foi o Eduardo. Então criaram essa figura. Não fazia parte do vocabulário dele. Não fazia parte intermediário. Resultado, Taradão é preso 2 dias depois, ele é intimado para depor, já ficou preso. Estava lá em Anapu. Ele já ficou preso. Não, isso foi já em Belém. Dia 7 de abril foi preso. Foi julgado várias vezes, 3 ou 4 vezes, foi condenado. O Bida foi julgado 4 vezes também. No segundo julgamento ele foi absolvido. Chegou a ser absolvido. Aí o jogo foi anulado, né? E o Tato deu esse nó jurídico. Ele foi um dos primeiros a ser julgado. Pegou 27 anos. Como ele tinha colaborado com a investigação, com o desvendamento do crime, a pena dele foi reduzida em 10 anos. Com 6 anos o Tato já estava em regime semiaberto. Então ele deu um nó jurídico. E depois, quando ele foi no julgamento do Bida, nesse que ele pegou e falou a verdade. Não tinha sido o Bida nem o Regivaldo que tinha mandado, tinha sido ele. Quer dizer, e é um direito que ele tem a testemunha não pode mentir. Quando ele era acusado, era uma coisa, ele não pode mentir. Isso é um direito sagrado. Mas ele, como testemunha, ele não podia mentir, ele falou a verdade. Então, no geral, aconteceu isso. Esse desfecho foi dessa forma. Então, ele deu um nó jurídico, muita gente querendo aparecer nessa situação. Essa comissão não contribui em nada. O Bida, ele quis ser tratado. Alguém botou na cabeça dele que o monstro da vida dele era a Polícia Civil do Pará e o governo do estado do Pará. Não foi nada disso. Né? Ele ia responder pelo que ele fez, que ele, de uma forma ou de outra, teve a participação. Sim, mas durante a investigação você não tinha elementos para dizer que foi ele o mandante. Você não tinha, até porque ele estava procurando para falar com o Tato. Na sexta-feira, um dia antes do crime, ele foi na casa do Tato e não encontrou o Tato em Altamira. Aí foi no assentamento no outro dia, no PDS, no outro dia, para encontrar o Tato. E lá quase morre. Então, o desfecho foi esse, Marcelo. E eu escrevi esse livro exatamente para isso. Em 2019, teve algumas coisas que foram atualizadas, mas a essência não foi atualizada. Nunca vai ser atualizada. A essência é. A essência não vai. Os autores da morte do Cabeludo, do Adalberto, daquele crime que ficou impune, na verdade. Na verdade, foi impune porque se houve absolvição por negativa de autoria, essas coisas. E quem foi que matou o Adalberto? Agora, no contexto geral, por que as entidades, as organizações não tiveram o mesmo empenho de cobrar a investigação e a instrução criminal e a condenação dos envolvidos na morte do Adalberto Xavier Leal? Por isso que eu falo, existe mortes e mortes. Então, a morte do Adalberto, no mesmo dia, no mesmo local, em horário diferente, não teve como comparar com a morte da Dora. Para quem estava de fora, mas quem acompanhou e viu a crueldade dos assassinos que mataram o Adalberto foi a mesma crueldade dos assassinos que mataram a irmã Dorothy, né? Ambos recheados de covardia. Adalberto por trás e a irmã Dorothy, uma senhora de 73 anos que nunca imaginou de ter uma morte daquela. Todos nós a gente pensa, como é que eu vou morrer um dia? Eu tenho certeza que ela esperava, ela sabia que era alvo de interesse de alguns poderosos na região, mas ela não imaginava que ia morrer daquela forma, como ela morreu, né? Mas ela morreu, até o momento que ela morreu, ela foi de forma corajosa. Da mesma forma foi o Adalberto.
Então a gente só lamenta isso. Eu espero que a família do Adalberto, que eu tive o contato, que eu esteja bem, que os filhos tenham superado tudo isso. E como eu falei, na justiça divina ninguém escapa. Não adianta. Aqui a gente constitui bons advogados, tem influência política, mas a divina ninguém. Essa não tem. Essa não tem. Não tem essa como não fugir. tem. Doutor, Mas você vê que tem casos de homicídios e tem casos de homicídio, né? Casos e casos. vou guardar essa frase, existe mortes e mortes. Infelizmente, né? A vida humana é medida pelos próprios homens, né? Nós mesmos acabamos medindo. Doutor, para finalizar aqui, acredito então que esse caso lhe marcou muito e deixou uma grande lição na sua vida, né? Deixou, sem sombra de dúvida, né? A gente tem pro resto da vida que você... eu vivo num mundo que as pessoas fazem como elas querem, né? Aprendi muito. Eu era até certo ponto novo ainda na polícia, 5 anos. Mas a gente depois aprendeu. Disso eu viveu muitas coisas, inclusive. Muitas coisas, e aprendi. Muitas investigações. E eu vi assim como as pessoas são fracas. As pessoas são fracas, mesmo. Eu vi assim, Marcelo, quando nós chegamos com o corpo do Adalberto em Anapu, no dia 13, mais ou menos 1h da tarde, chovendo, que eu disse assim, nós estamos com um corpo aqui de um colono que morreu, e eu levei, nós levamos o corpo do Adalberto, os pertences da família, que era uma motosserra, um saco de farinha, umas panelas, os 5 filhos da esposa. Nós chegamos lá, e ela dizendo, e ela indicando quem foi que matou o marido dela. E um silêncio assim, todo mundo com medo de tocar no caso do Adalberto, né? E depois até umas lideranças disseram que a Polícia Civil estava fazendo isso para encobrir os verdadeiros culpados. O certo é que a justiça divina vai ser feita, né? Eu tenho certeza disso. E a gente vê a morosidade, a frouxura do judiciário, no caso do Adalberto, frouxura, porque quando o cartorário, tem aqui no livro, dá o despacho que o processo passou 3 anos e meio dentro de um armário e estava na meta do CNJ, a meta de 2009, o cara foi julgado em 2022. É brincadeira um negócio desse. Você ouviu o delegado Rilmar Firmino, autor do livro Dorothy Stang, Crime e Vingança. Doutor, quem quer ter acesso ao livro? A gente tem aqui em Tailândia um livro, também estava disponível no Amazon, né? E a gente tem outros livros, tem um livro de uma professora de Belém, eu não li o livro. Inclusive foi lançado em 2019 também. 2019 também, Eu não quis, até para não... Mas eu vou ler até esse livro. Tem um correspondente do The Washington Post, jornal, está fazendo um documentário, acho que já está com quase 2 anos aí, que ele conseguiu ouvir todos os personagens desse livro, quase todos. Inclusive eu fiquei até sabendo que o Tato está preso lá em Rio Branco através dele, já por outro crime que cometeu, não é mais pelo esse crime da irmã Dorothy. Eu acho que esse documentário ele reforça muita coisa, ele vai reforçar algumas coisas, porque na entrevista que eu concedi lá para esse repórter americano, ele não sabia, o Tato está preso em Rio Branco, não sabia desse livro. E ele abordou o Tato e ele falou algumas coisas do livro, e o Tato, ele só disse assim, o delegado tem razão. Foi um ponto que ele destacou. Ele ouviu várias pessoas, está fazendo em forma de documentário, deve sair um livro dele também. O certo, Marcelo, é que a história está aí, foi contada dessa forma. Eu não tenho nenhum receio de repetir o que eu repeti. Não, de qualquer forma, você vê que eu falo do ponto de vista policial do que aconteceu. E as coisas que a gente fala que, como eu digo, que houve um direcionamento da comissão do Senado para incluir mais gente nesse caso, eu anexo até o documento para quem lê, vê que teve uma indução, uma pressão. O consórcio não foi você, não foi o cara se beneficiou disso aí. Eu falo nós jurídicos. Então, eu bastante tranquilo com relação a isso. E eu só escrevi esse livro porque conversando com o arcebispo de Belém, contei essa história. Vê que eu contei aqui. E ele disse, não, as pessoas têm que saber dessa história. Por que você não faz? Não tem nenhum... Você tem um relato, algum outro? Eu comecei, e alguns colegas, não, coloca isso aí para... Primeiro que não foi para vender, não foi para
ganhar fama, até porque eu já não preciso, já estou aposentado, Para graças ficar a Deus. registrado. Fui servidor de carreira, concursado, mas para ficar registrado, que eu acho que eu escrevi mais por causa do Adalberto, mais por causa da Luciana, do Lucivaldo e da Rayane, e mais os outros 2 filhos, para eles saber como aconteceu. E eles sabem que aconteceu dessa forma, a morte do pai deles, eles sabem que aconteceu, como foi que aconteceu. Né? Eu tenho certeza que eles não carregam isso aí como um objetivo de vida, de ver essas pessoas responsabilizadas, até porque não vejo mais como. Até já prescreveu, né? 20 anos. Sim, aí já. 20 anos. Mas eu tenho certeza que eu contribuí para a verdade real dos fatos. A verdade real dos fatos é isso aqui. Não tem outra. O que aconteceu depois dessa investigação aí é conversa para, como diz no interior da Paraíba, conversa para boi dormir. Está registrado no livro do Dorothy Stang, Crime e Vingança, e também registrado agora em vídeo nessa reportagem. Você ouviu o doutor Guilmar Firmino, uma visão mais aprofundada e, como ele disse, a essência de tudo que aconteceu ali. Começou no dia 12 de fevereiro de 2005 e o inquérito finalizou no dia 28 de fevereiro. Espero que você tenha gostado da entrevista, tenha obtido mais conhecimento, tenha esclarecido muitos pontos aí. E é claro, fica sempre ligado no Portal Tailândia, porque aqui a história está sendo contada e registrada.